Olá, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de PIBIC, cujo tema é a análise da materialidade ESG entre as empresas do setor de commodities no Brasil que integram o Ibovespa. Eu sou a autora, Daniela Azevedo Ossi Batista, e eu fui orientada pela Bianca Quirante Checon. Então, a gente vai passar aqui pelo contexto e objetivo, referencial teórico, métodos, principais resultados e a conclusão. Então, o campo de estudo é das finanças corporativas e o tema central é essa mensuração da materialidade ESG no setor de commodities a partir dos critérios que foram estabelecidos pelo SASB. A relevância se dá uma vez que a gente tem uma correlação positiva entre o PIB e o setor de commodities. Esse setor tem grande impacto na balança comercial nacional e também na geração de empregos. O objetivo aqui é analisar o nível de evidenciação das informações consideradas como materiais pelo SASB, partindo do que foi publicado pelas próprias empresas, né? Então, analisar o que eles estão publicando e ver se isso está em consonância com o que pede os critérios por setor do SASB. E aí, aqui, 4 autores que guiaram a pesquisa. Na primeira linha aqui, o Câncer, Afim e o Ion. A ideia central deles é realmente introduzir o conceito de materialidade dos fatores ESG e mostrar como que essas nuances aumentam positivamente a correlação entre PSC e PFC. Já Margolis, Elfben e Walsh, em 2009, eles estavam ali iniciando esse estudo de relação entre PSC e PFC, ainda não falando sobre materialidade, mas mesmo assim eles foram capazes de determinar uma correlação pequena, mas positiva entre o fator social e financeiro. Garcia Santos e Valcarce Rodrigues, eles estudaram sobre a escassez de trabalhos que mostrem aqui sobre finanças corporativas e o setor agropecuário brasileiro e também falaram um pouco sobre o comportamento do investidor nacional. Já Serra, Felsberg e Faveiro, eles estudaram a relação de risco e retorno aplicada ao Ibovespa versus o ISIS e concluíram que o ISIS possui um beta regredido contra o Ibov de 0,838 no retorno mensal. Os métodos foram uma abordagem mista, então qual e quant. A estratégia de investigação foi o uso de dados secundários das empresas de commodity brasileira. O objetivo do estudo foi cooperar com a discussão de materialidade de aspectos do ESG, ao fornecer evidências da relevância econômica que a divulgação clara e concisa de informações tem para os stakeholders. A coleta de dados, ela foi feita a partir de informações da CVM com dinheiro e economática, para que então fosse parametrizado, realizado cálculos. Os cálculos foram análise, né, desses dados, e os cálculos foram realizados através do RStudio e do Excel. Então aqui foram calculadas médias, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão e também a quantidade de dados vazios para cada parâmetro analisado. Aqui a gente tem a amostragem de empresas, né, e elas estão setorizadas de acordo com a B3. Os principais resultados qualitativos, a gente percebe inicialmente que houve uma transformação em relação a como as empresas reportam os dados ESG ao longo dos 5 anos que foram analisados, e essa mudança do padrão GRI para o padrão SASB. Além disso, a gente tem aquelas empresas que vão além, então que elas estão realmente detalhando de forma pormenorizada ali os históricos desses dados ESG, às vezes até mesmo divulgando planilhas de Excel com esses dados, né? Então, a gente vê que isso dá uma confiabilidade jurídica maior e reduz também o risco percebido pelos investidores com relação a como as questões ESG podem impactar ali o retorno dessas empresas. Por outro lado, a gente tem empresas que têm escassez de dado, no sentido de que elas assinalam que as informações requisitadas para aquele setor, né, para o setor que elas correspondem de acordo com o SASB, que elas são confidenciais, e muitas vezes se esquivam de relatar o cenário real ali, né, ESG, e usam de linguagem evasiva para tratar de alguns pontos que possivelmente podem gerar risco aos stakeholders, não somente aos shareholders. Já os principais resultados quantitativos, na análise intersetorial, a gente percebe que cada setor possui uma particularidade em relação à forma e à quantidade de dados que eles decidem divulgar, colocando potencialmente em risco os investidores que se baseiam nos documentos divulgados. Ou seja, com isso a gente quer dizer que não existe uma padronização em relação ao que precisa ser mostrado. Então, as empresas ainda não se sentem coagidas a ter que divulgar uma quantidade
e com qualidade determinada essas informações ESG. Já para análise intrasetorial, a gente, mais uma vez, né, percebe aqui que não existe um padrão em relação a tornar pública essas informações. Então, e isso eu digo porque foi analisado que o setor com maior desvio padrão para divulgação também é o setor que mais divulga informações ESG. E aí, então, aqui a conclusão, como síntese, a gente tem que análise de dados qualitativos e quantitativos divulgados pelas empresas de commodities do Ibovespa e o uso de estatística, eles nos permitiram, então, chegar a essas conclusões ali quanto à divulgação de dados materiais ESG e quanto isso impacta ali o retorno financeiro para os investidores. A contribuição foi a ampliação do conhecimento teórico e de nível de criticidade quanto à importância da materialidade dos fatores ESG e também o aprofundamento da discussão do referido tema para o setor de commodities no Brasil. Para futuros estudos, espera-se que o número de empresas na amostra possa aumentar, talvez até passando ali a olhar para todas as empresas que compõem o Ibovespa, porque dessa forma seria realmente, a gente seria capaz de ter o mapeamento da nota de materialidade e ter a robustez necessária para criar um modelo regressivo, que era o que inicialmente se pretendia. Meus agradecimentos vão à professora Bianca Chicon pela orientação durante o ciclo de PIBIC, ao Pedro Kendi, que foi meu companheiro de PIBIC, também orientado pela professora Bianca, e ao programa Prosperar, do Instituto Grupo Pão de Açúcar, e à Fundação Getúlio Vargas.